Olá, bom dia a todos. Eu sou Francisca Brasileiro, uma das sócias fundadoras da Raia, uma consultoria de investimentos, independente, inovadora e muitas outras coisas. Hoje é 18 de fevereiro, plena quarta-feira de cinzas, pós-carnaval. Eu tô aqui com essa cara de quem tomou sol demais e ainda na praia, então o vídeo hoje é um pouquinho mais informal, mas também tem bastante coisa para contar, né? Excepcionalmente lançamos esse episódio na quarta-feira, mas também vale mencionar que os mercados ficaram praticamente parados de segunda até quarta-feira, agora à 1 da tarde, quando a gente volta até as negociações. Então, bom, tem muita coisa para recapitular da semana passada, mas a gente começa aí informando que essa semana a gente teve feriado nos Estados Unidos na segunda-feira, dia do presidente. Os mercados chineses também estão fechados pelo evento do Ano Novo Lunar, que é quando eles comemoram aí o Réveillon. Na verdade, praticamente toda a economia fica parada. E aqui no Brasil, como a gente falou, nada acontece, né? É um momento onde a gente pausa as preocupações, pausa as negociações e recomeça agora. Enfim, semana passada bastante coisa aconteceu. Foi novamente uma semana bastante animada para o índice Bovespa, a nossa bolsa brasileira. Ela fechou semana anterior, né? A gente está falando anterior à semana do dia 9, então já faz um tempinho aí, aos seus 182.500 pontos, mais ou menos, e fechou a última sexta-feira aí a 186.400 pontos. Ao longo do caminho, porém, a gente chegou a atingir aí na intraday, ou seja, as negociações que acontecem ao longo do dia, 190 mil pontos. Acho que pouca gente tinha esse dado na previsão aí para o primeiro trimestre de 2026. E aí acabou fechando após quarta-feira numa reversão aí dos mercados globais, realizando parte desse lucro, mas a gente segue aí nas máximas, né, do que a gente teve no mês de janeiro. Para entender o que está acontecendo na nossa bolsa brasileira, a gente precisa retomar e entender um pouquinho mais do mercado internacional. Então, a gente começou a semana aí dos Estados Unidos, né, numa toada mais positiva, depois de algumas semanas aí bem difíceis, mas aí a partir de quarta-feira a gente voltou a ver uma reversão e os índices globais acabaram cedendo, fechando a semana no negativo, principalmente aqueles que têm maior presença das megatechs, né, das grandes empresas de tecnologia. Enquanto isso, a gente tem visto outros setores mais defensivos, por exemplo, as empresas de energia, empresas que têm um fluxo de caixa bastante alto, que não precisam de tantos investimentos quanto as megatechs, que tem sido o principal ponto questionado em relação à avaliação, né, do preço dessas ações. E aí, o índice Dow Jones, por exemplo, é um índice que tem saído melhor, porque tem menos peso dessas empresas. O que acontece nessa semana, além da velha e boa preocupação com o investimento, né, que essas empresas estão precisando fazer, bilhões e bilhões de dólares, a gente falou bastante sobre isso semana passada, e a capacidade, ou o tempo que vai demorar para que essas empresas retornem esses investimentos através de lucros, se elas vão conseguir se manter empresas altamente lucrativas, ou se o cenário muda agora, e aí o que a gente tem visto é que tem muito dinheiro que fluiu para essas empresas. Então agora o que está acontecendo no mercado americano é o que a gente chama de rotação, busca por setores mais defensivos e busca por outros mercados. O Brasil tem sido um dos grandes favorecidos. Para vocês terem uma ideia, entraram 30 bilhões de dólares na Bolsa Brasileira do investidor estrangeiro e a gente está ainda na metade de fevereiro, ou seja, o ano está começando agora. Para vocês, né, para a gente mencionar esse número, isso é maior do que entrou ao longo de todo o ano de 2025, que já foi um ano bastante positivo para o índice Bovespa. Tomara que isso siga assim. Aqui a gente fica olhando para as nossas mazelas. A gente tem visto sinais de desaceleração nos índices de varejo, de comércio, né, principalmente. Isso pesa e alivia o IPCA, o índice de inflação. Então, o mercado tem olhado isso como aumentando a chance da gente ter corte das taxas de juros brasileiras a partir de março, né? Ou seja, enquanto a gente olha aqui para o nosso mercado local com dados de desaceleração, a gente também enxerga esse dado como positivo, porque aumenta as chances aí da gente começar a cortar a nossa taxa de juros, que segue aí nas máximas em mais de 20 anos, né? Bastante. Esse número é bastante elevado mesmo para um país como o Brasil. Então, isso traz alívio e também ajuda o investidor local a se animar com a Bolsa Brasileira. Já nos Estados Unidos aconteceu o oposto, né? Então, a gente está falando da preocupação das empresas americanas, fechando parênteses aqui, também com, né, o grande receio do mercado é que isso gere uma desaceleração intensa na economia pela perda de empregos. Mas o dado dessa semana, na verdade, vem numa direção contrária, né? A gente tem lá a liberação do No Farm Payrolls, né? Ou seja, os dados de emprego aí tirando aqueles do setor agrícola, né? Que tem outra dinâmica. Então, o que a gente viu foi a abertura de mais vagas do que se esperava. Era esperado 170 mil vagas, foram abertas 130 mil vagas. Ou seja, a gente vê sinais de uma economia ainda bastante forte, nem sinal ainda de impacto nos dados de emprego.
Isso fez com que o mercado, né, tivesse aí precificando que não, assim, diminuiu a probabilidade de corte de juros na próxima reunião em março nos Estados Unidos, quiçá no primeiro semestre, e a gente volta a falar de juros higher for longer, ou seja, mais altos por mais tempo. Basicamente, o que a gente está falando é que a gente não deve voltar ao que aconteceu na década passada, aí, de 2010 a 2020, ou dá para a gente extrapolar isso de 2000 a 2020, onde a gente viu juros muito baixinhos nos Estados Unidos e numa boa parte dos países do mundo, causados por várias questões estruturais. O que a gente discute agora, então, qual será esse novo ponto de equilíbrio? Então, do dado positivo, a gente tem a expectativa que a inflação caia aí para a volta de 2,5% ao ano, que já é bem mais perto da meta, mas também não tem visto muitos sinais de que isso vai realmente chegar aos 2% ao ano, que é a meta na política americana. Então, com isso, a gente viu aí os juros, né, permanecendo, se mantendo nesse patamar um pouco mais alto, e a economia reage a essas informações, obviamente, né? Então, a gente vê a Bolsa sofrendo, a taxa longa das Treasuries aí por volta dos 10 anos estável, mas os principais índices de renda fixa ficam negativos aí, ao se verem frustradas as expectativas de ter mais uma série de cortes de juros, ou pelo menos é isso que a gente espera agora. O dado de inflação dessa semana vai ser crucial. Antes da gente voltar para o Brasil, vamos explorar um pouquinho mais esse tema da preocupação com o IA. Né? A gente vive uma era de uma profunda transformação. Tem um artigo muito interessante que o meu economista compartilhou essa semana, mas que fala aí para a gente entender os grandes eventos econômicos. A tarifação, por exemplo, algo que a gente só entende de fato o impacto, ela só se espalha na economia como um todo a partir de 3 anos. Imagina mudanças tão intensas quanto a entrada da inteligência artificial. O que a gente viu essa semana, né, foi várias notícias envolvendo a Claude, por exemplo, que é uma inteligência artificial né, concorrente do ChatGPT, que estão aí disputando as duas, né, sempre à frente em termos de inteligência tradicional, e a união dela com, né, aplicativos de inteligências artificiais de desenvolvimento de software. A gente na RAI, inclusive, tem usado muito essas inteligências e a gente começa a conseguir desenvolver aplicativos, sistemas, softwares, obviamente com apoio de profissionais aí que estão nos dando backup, mas eu consigo fazer todo o mock-up, né, toda a estrutura, a base de dados aí usando a inteligência artificial. Então, em tese, a grande preocupação foram com as empresas de softwares, como elas ficam nesse novo cenário. Na minha visão, a gente tem na mudança, rotação. Então, saem umas empresas e outras, por exemplo, aí, como a Raia, que podem se beneficiar nesse cenário, gerando empregos. Eu fiz esse grande update porque a gente tem que tomar muito cuidado com esses grandes movimentos de mercado. Então, o ponto principal é, existe uma preocupação com as empresas de tecnologia, tanto pelos impactos que elas podem ter na economia ao reduzir empregos e gerar uma crise, o que levaria à queda da taxa de juros. Teoricamente, seria bom para ações de bolsa, mas não para as empresas impactadas. Outro, com empresas precisando fazer muito investimento, ficando muito endividadas e possivelmente não conseguindo gerar o mesmo volume de lucros que ela tem gerado. Lembrando que a Bolsa Americana nos últimos anos teve resultados estrondosos e tem muita gente com muito recurso aplicado ali. Tanto com impactos aí de outras naturezas, como impactos climáticos, impactos em concentração de renda, enfim. Na minha visão é muito cedo, mas eu prefiro não colocar meu dinheiro num setor que está sendo colocado em xeque, né? Pelo menos não mais do que aí um ponto neutro de uma carteira modelo. Enquanto isso, muita gente olha nessa mesma realidade, tem olhado o Brasil com bons olhos. Mas aqui a gente tem nossos grandes problemas estruturais para lidar, como a gente falou antes. A parte boa é que o foco não está nas eleições. Parece que tudo isso vai continuar para um caminho, né, que a gente não tem controle, é um motor transformação global, e aí os países que serão beneficiados depende de muitos quesitos, como a gente está falando. A Bolsa Brasileira segue atrativa porque baixa exposição a riscos geopolíticos, a força de commodities, né, empresas, por exemplo, de energia, assim por diante, ou seja, nada de megatechs, infelizmente, né, nada de tecnologia, nada que impacte muito esse caminho de inovação, mas preços baratos e considerado empresas aí mais perenes, né? Quando a gente pega uma Petro, uma Vale, que inclusive sofreu muito essa semana, a gente não está falando de empresas que são né, impactadas por movimentos de curto prazo. Bom, fazendo um fechamento de tudo que a gente falou. Temática da semana é a rotação de setores, favorecendo aí o índice Bovespa, mas com cautela e reduções de volatilidade. Juros Brasil, os dados que saíram de atividade mais fraca, reforçam o corte de juros aí provavelmente a partir de março. Isso beneficia também o ciclo local aqui, anima o investidor local. No mercado internacional, dados fortes de emprego afastam, né, ou diminuem a probabilidade de cortes de juros agora no curto prazo. Essa semana, inclusive hoje vai sair a ata do FONC, né, que é a ata, assim como a gente tem aqui, que é bem importante para a gente entender a visão aí, né,
dos legisladores, de quem realmente impacta na taxa de juros, nos decisores, mas a bolsa sofrendo com a Big Rotation. Além disso, então, vamos olhar os outros indicadores brasileiros para fechar. A gente tem o IMAB e o pré-fixado tendo uma semana boa, ou seja, esse reforço de que a gente tem corte da taxa de juros. Os títulos indexados à inflação, que o nome oficial não é Tesouro Inflação, ou NTNB, a gente mede pelo índice IMAB. Fecharam a semana aí subindo mais de 0,40, quase 0,50, que é um dado bastante positivo aí desde o dia 9 até o dia 13, na verdade, dado que não teve negociação de lá para cá. Com isso, volta a ficar aí a 1,5, né, depois de um começo de ano muito ruim, está praticamente em linha com o CDI. Já o pré-fixado não subiu tanto, né, porque o impacto na taxa longa de juros impactou mais a parcela indexada à inflação, e na verdade a gente vê até o índice curtinho, né, os títulos mais curtos se favorecendo melhor desse cenário de corte de juros, e os pré-fixados já têm um ano muito forte, passam de 2%. Eu quero destacar um novo índice que eu não falei ainda, que é o IHFA, o índice de hedge funds, que mede os multimercados, que depois de serem surpreendidos aí no começo do ano, tem conseguido aproveitar esse movimento. Esse índice é um balaio de muitos fundos, não levem isso como referência para avaliar os próprios fundos multimercado, mas esse índice sobe 3% no ano, ou seja, tem conseguido entregar aí 200% do CDI, que é o sonho de todo investidor. Há muito tempo a gente não via isso. Por fim, para fechar a parcela de crédito, aqui tem alguns pontos de atenção. O I/DI é o indicador, né, que a gente usa para o crédito, está em 1,8, ainda positivo, apesar das notícias estarem bem preocupantes nesse setor. A gente enxerga o IRFM, perdão, a gente enxerga aí o I/DI como um indicador, mas ele não mede toda a liquidez do mercado, né? Então, a gente tem essa semana a notícia de Raizen, por exemplo, aí, né, pensando numa situação bastante drástica, chegou-se a discutir a probabilidade dela abrir falência, a gente já tem visto uma repactuação, uma organização aí para repactuar essa dívida. Raizen é uma das principais indústrias do país, né, trabalha aí tanto com, enfim, açúcar, alto, cana, combustível, logística, tem um grupo gigantesco, e é bastante preocupante que essa empresa esteja enfrentando esses desafios. A gente tem, além disso, liquidação extrajudicial de mais um Banco Pleno, ainda na sequência do caso do Banco Master, que seguiu aí uma semana bastante intensa com o envolvimento do ministro Dias Toffoli como sócio de um dos hotéis investidos pelo Banco Master, e aí depois de um momento bastante intenso, ele foi afastado desse caso, mais indícios aí que ele gravou a reunião, depois hoje, né, a gente viu todos os jornais trazendo notícias de que provavelmente foram vazados dados fiscais dos ministros, ou seja, o nosso castelo de House of Cards aqui, infelizmente, a gente sabe que o nosso mercado, ele tem bastante confusão, apesar de ser um mercado extremamente regulado, ou seja, a gente vive um país ainda, né, com muitos resquícios de fraudes, né, de eventos que não são fundamentos, mas também a gente tem visto as instituições funcionarem. Eu gostei muito de uma frase do André Esteves, que falou que o caso Master é a briga entre o país institucional e não institucional. Então, eu acredito aí que a gente vive momentos de melhora onde esses casos aparecem, a gente tem muita limpeza para fazer, mas fiquem muito atentos com os CDBs de bancos médios que estão na carteira, porque se der errado, eu tenho a cobertura do FGC. O FGC já gastou aí, né, os números variam entre 40, 50, 60 bilhões de reais, de um caixa total estimado de 120, ou seja, mais um caso na proporção do Banco Master, pode colocar em xeque aí essa liquidez. A minha recomendação é sempre escolher os títulos, né, não contando com seguro, e sim por nomes com qualidade, etc. Às vezes um ganho um pouquinho menor dá uma tranquilidade futura. Isso não quer dizer que a gente não tenha que ficar atento a todas as oportunidades. Existem muito, acho que no momento a principal, essa big rotation global, e a gente encontrando aí os caminhos para essa nova economia que está surgindo. Bom, é isso. Rapidamente um update de mercado mais informal, como eu falei, com algumas notícias. Para fechar, é importante a gente falar de Europa e das diminuições de tensão entre Estados Unidos e Irã, e a Europa quietinha aí, apesar de todo o estresse geopolítico, tem se beneficiado bastante, teve uma semana bastante forte aí, tanto pela sua estabilidade da parte econômica, apesar de dados fracos aí no Reino Unido, não tem grandes discussões se tem corte de juros ou não tem, por hora lá está estável, e os bons balanços das empresas. Então, acho que por esse lado geopolítico e de uma economia como um todo, a gente tem tido um pouco mais de calmaria. Agora sim, fechando, aguardo vocês em breve na próxima segunda-feira. Até já.